Olá, eu sou a Camila Duran, terapeuta energética, e está começando mais um Despertando Sua Deusa, o seu programa de autoconhecimento. Então hoje a gente vai trazer um assunto que é extremamente gostoso de falar, é extremamente delicioso de entender, porque fala muito sobre a nossa criança, a nossa infância e o que é realmente a criança interior. O porquê que é tão necessário falar sobre a criança interior dentro de qualquer terapia, sendo uma terapia energética ou uma terapia convencional, e o porquê que esse assunto vem à tona em todas as áreas da sua vida. Bom, vamos entender o primeiro contexto, o porquê que é a criança interior. Lembra quando a gente já falou aqui sobre crença limitante? Um pouquinho sobre o que é essa crença limitante, o que acontece? Pois então, a crença limitante, ela nasce a partir do momento em que você é criança. Então, todas as coisas que são ditas, que são faladas quando nós somos crianças, a gente acaba trazendo para a nossa vida adulta. Então, muitas vezes, aquilo que você hoje tem trava foi colocado lá na sua infância. No momento em que você precisa olhar para isso, você precisa resgatar isso na sua criança interior. Então, todos os seus sonhos, todas aquelas vontades que você não conseguiu manifestar quando era criança porque ouviu muito não, todas as vezes em que você quis, por exemplo, comer um doce antes da refeição principal, por exemplo, que você escutou não pode. Todas as vezes em que você escutou que você nunca ia ser de fato aquilo que você já estava manifestando quando era criança, como a carreira em si, ou as coisas espontâneas da sua criança, as particularidades dela, que foram surgindo, e que na realidade o que foi acontecendo é o seu pai e sua mãe e toda a sua família te moldando dentro de uma sociedade para você se encaixar e ser aquela coisinha fofinha que eles quiseram que você fosse. E aí com isso, a sua essência ela foi sendo apagada. Então, o porquê que a gente precisa trazer esse resgate com a criança interior? É realmente trazer a verdade à tona, a verdade de quem você é. Porque a criança em si, aquilo que você já mostrava quando era criança, aquilo que você já mostrava ser, mostra e diz respeito exatamente aquilo que você precisa manifestar hoje na sua vida adulta. Então, todas as dores, todas as renúncias, tudo aquilo que precisa ser feito de transmutação, de trabalhar esse interior, e tem muita relação de quando você estava lá, vivendo o seu mundo sem filtro algum, e aí veio seu pai, sua mãe, sua tia, sua avó, seus irmãos, começou a podar tudo isso, começou a colocar esses filtros para ser exatamente aquilo que você não é, para ser algo que não tem nada a ver com você. Então, a cura dessa criança é para curar as dores de um adulto frustrado. Hoje, se você tem alguma frustração na sua vida, se você tem algo na sua vida que você não conseguiu fazer, se você tem algo na sua vida que está travado, muitas vezes a dor que existe, a dor de olhar para si e de não querer cuidar é porque a sua criança está muito ferida. Se existe um adulto frustrado, existe uma criança ferida. E é necessário cuidar dela, é necessário curar. O que a gente precisa entender é assim,
No momento em que você olhar para essa dor, que você acolher a sua própria criança, de pegar e fazer um exercício muito simples, que eu sempre acabo colocando, né, para os clientes, de sentar no chão, se for possível, olhar no espelho na altura de que você olha para uma criança. Porque ela só vai conseguir se você estivesse conversando hoje com uma criança. Você precisa abaixar para conversar com ela, para realmente você mostrar para ela que não tem alguém mandando, comandando alguma coisa, que ela está sendo acolhida naquele momento, que você está explicando para ela. Porque às vezes o que você não foi ensinado que assim, o adulto ele não consegue compreender o mundo infantil por conta de querer impor. Não é porque ele tá afim de comandar, de mandar, manipular. É porque não é ensinado você conversar com uma criança em si. A gente não senta para conversar e brincar de modo de permitir que ela também mostre as coisas. Essa coisa do ego, quando a gente cresce, essa coisa do ego todo do adulto, da teimosia adulta, de achar que sabe tudo da vida porque tem mais tempo de vida, é uma ilusão. Você não consegue trazer de fato conhecimento. Você não permite brincar, você não permite conversar, para que ela consiga se sentir acolhida, tanto o seu filho, o seu sobrinho, afilhado, ou você mesmo acolher sua própria criança, você precisa sentar na mesma altura. Então, esse exercício de você sentar no chão, na frente do espelho, é para você conversar com a sua criança em si, para você conseguir entender ela e acolher ao mesmo tempo, de trazer esse acolhimento e mostrando para ela que você tá ali olhando para ela, mostrar que junto, tanto ela com você e mostrando a leveza do que é brincar, do que é essa ser espontâneo o tempo todo, de não ter filtro nas coisas, de quanto é genuína a vivência dela, você mostrar que você está acolhendo ela. Então você permite que ela mostre para você que existe uma leveza, que existe uma esperança, que existe uma verdade, quanto para você mostrar para ela que você tá ali, que você agora vai cuidar dela, que não tem mais pai e mãe, é você, adulto, cuidando de você, criança. Então, por que existe essa permissão dessa troca entre o adulto e a criança? E aqui, é lógico, eu vim falar sobre a criança interior, mas eu também vou colocar já ensinando de como você deve conversar com a criança, outro ser, sendo seu filho, seu sobrinho ou alguém, né, enfim, que você percebe que tem algo ali que vai ser tocado na ferida de uma infância, por exemplo, como conversar. Permita então essa troca de olhar desse modo. Se você está querendo conversar com outro adulto que você já percebeu que existe essa dor, alguma coisa desse assunto de infância, pega e senta junto com ele na mesma altura, conversa na mesma altura, olhando olho no olho, para que ele sinta que a criança dele está sendo acolhida. Então é assim, é um exercício que você vai usar com você, é um exercício que você vai usar com o seu filho, com o seu sobrinho, com o seu neto, e também um exercício que você vai usar com outro adulto. A partir do momento em que você tem esse entendimento, essa consciência de como conversar com uma criança, você consegue destravar em você e no outro várias coisas.
no ramo profissional mesmo, porque eu conheço até, né, muita gente que queria ser alguma coisa na vida e não foi, não cresceu naquela carreira, não foi seguir alguma coisa, porque ouviu um não muito forte, ouviu um que, não, você não pode fazer isso, imagina, né? E ouviu tirar sarro mesmo daquilo que quando você era ali na faixa etária de uns até mais ou menos uns 7, 8 anos de idade, e que você foi podado de fazer algo que na realidade era natural seu. E aí agora quando você se olha como adulto, você não realiza. E aí você chora, você sente essa dor, você se frustra e você acha que é impossível. Na realidade não é impossível. Na realidade é só você entender. Alguém olhou para você e disse não. Só que isso te travou. Esse não ficou marcado porque te faltou confiança, te faltou um apoio, te faltou um acolhimento, uma ternura. Então, agora consegue trazer para o dia a dia o porquê que muitas vezes você olha para aquilo e fala, nossa, não posso. Nossa, eu amava comer tal coisa quando era criança, hoje eu não como. Será mesmo que você não come porque você não gosta mais? Ou porque alguém disse alguma coisa que, sei lá, você amava comer doce quando era criança, sei lá, sua mãe ou sua avó virou pra você e falou assim, você não vai comer porque você tá ficando muito gorda. Ou você amava comer cachorro-quente. Alguém chegou pra você e falou assim, nossa, você não pode comer isso. Você vai causar uma coisa assim na sua saúde que vai ser um absurdo. Aí hoje você não come. Aí você não permite que você vá lá e faça uma festa pra você, por exemplo. Ou quando você tá afim de ir num pula-pula, numa cama elástica, e aí você não permite a sua criança brincar, porque você olha pra você no espelho e você vê a imagem de um adulto, e na realidade a sua criança ela tá lá gritando, manifestando, porque você quer brincar de alguma coisa, porque ela precisa estar presente na sua vida, precisa ter esse contato, porque se você não tem esse contato com ela, você não tem criatividade, você não manifesta o que é realidade para você, você não desperta o seu próprio eu, você não mostra quem você é em essência. Então vai percebendo. Tratar a criança interior é tratar o hoje para você realmente ser quem você sempre foi na sua verdade. Para você realmente ser o que de fato tá ali tão guardado, tão trancado, e tirar todos esses obstáculos, esses empecilhos, tudo aquilo que foi colocado. Então, tanto na terapia convencional quanto na terapia energética, a gente faz esse trabalho. Lógico que tem especialistas em tratar, né, a idade por idade, tem alguns terapeutas energéticos, holísticos, que eles passam para limpar o seu campo energético, assim, do 0 até os 5 anos, depois dos 6 até os 12 anos, e vai fazendo toda essa limpeza até chegar na vida adulta. É um longo trabalho, é totalmente intenso, a vivência é intensa, porque muitas vezes precisa voltar pro Então, por exemplo, existe uma forma de você fazer quase uma regressão, na verdade, que chama Reborn, em que você faz a hipnose durante um processo de 3 a 4 horas, que você vai voltar lá no útero da sua mãe e trazendo todos os aspectos que estavam ali travados. Então é um tratamento
tratamento assim bem intenso de um dia, uma vivência bem forte, mas que traz muita cura, traz muito olhar. Claro, não é só uma única vivência que vai tratar toda a sua vida e pronto, resolveu e tá tudo certo. Isso é uma das formas que existem de ser tratadas. Como eu havia falado, então tem esse outro método que vai tratar do 0 ao 5, depois do 6 ao 12 e assim por diante até a faixa etária, né, que você se encontra hoje. Então, em resumo, para você entender de fato, a criança interior é quem vai trazer o seu caminho, quem vai mostrar a sua verdade, quem vai trazer essa conexão com o seu eu e vai trazer de fato se é necessário uma brincadeira, se é necessário comer um doce de infância, se é necessário até mesmo uma cor que você amava quando era criança. Será que existe isso dentro de você que você nunca mais falou, nunca mais mostrou pra você? Eu lembrei de uma música do Capital Inicial que fala o que você faz quando ninguém estiver fazendo. Então, pega essa frase e usa no seu dia para assim, aquele momento que você estiver com você, o que você tem vontade de brincar. Se você tiver alguma vergonha, não tá a fim de mostrar assim, porque a nossa criança ela se manifesta o tempo todo. Mas aquele momento que tá você com você, aproveita esse pedacinho, essa frase dessa música deles e aquilo que você tem vontade de fazer, que você não faz porque as pessoas estão te olhando, você tem essa questão com o julgamento, porque é algo da sua infância, aproveita, faz isso pra você, olha pra ela, cuida dela, fala com ela de modo em que ela consiga entender também. Porque a gente acha que cresce, mas não cresce. Às vezes você tá com 30, 40, 50 anos, 80 anos, mas você ainda é criança. Você não cuidou dela. Você ainda parou numa idade, você ficou ali preso naquela idade por conta de traumas que foram muito fortes. Então traz pra você isso, traz esse momento de se levar para passear, se mimar. Entender que você hoje vai cuidar de você e vai cuidar daquelas coisas que quando você era aquela coisinha fofinha, que às vezes a gente até chama de pirralho e não deveria. Porque a inocência de uma criança é o momento em que você percebe como que existe a pureza do ser humano. E muitas vezes o ser humano ele só vê um lado doloroso, ele só olha de um lado a julgar. Ele não olha para si de modo a respeitar, de modo a entender quem ele realmente é. Então, faz esse exercício de olhar no seu próprio olho e quando for conversar com uma criança, quando for conversar com outro adulto, olhe na altura dos olhos, nunca acima nem olhando para baixo. Mostre o quanto que você está ali na mesma altura, a igualdade, para trazer esse acolhimento, entendimento e consciência das coisas que existem tanto no seu campo quanto no campo do outro. Esse autoconhecimento da sua criança interior, ele é extremamente mágico para um processo terapêutico.